Saudações, seja bem-vindo ao nosso curso de resoluções de prova da banca objetiva. Na última aula, resolvemos uma questão 18 que falava sobre progressão aritmética. Nessa aula, vamos resolver a questão 19 que fala sobre estatística. Um professor aplicou uma prova de matemática com 20 questões, em uma turma com 20 alunos. As quantidades de acertos dos alunos foram as seguintes. Ele já descreveu aqui em ordem crescente, isso já ajuda bastante a resolver nossa prova. E ele pede para calcular a mediana e a moda. Então vamos calcular a mediana primeiramente. A mediana é o termo do meio. Mas como assim, professor? De maneira simples, vamos supor que você tem 5, 7 e 8. Nesse caso, a mediana vai ser o termo do meio. Sempre que a quantidade for ímpar, vai ser o termo do meio. Lembrando que você tem que colocar os termos em ordem crescente ou decrescente. Aí você pega o termo do meio. Só que o que acontece? Quando o número de elementos for par, por exemplo, se eu tivesse 4, 5, 7 e 8, nesse caso aqui, você não tem um termo central, um termo do meio. O que você vai fazer? Você vai pegar os dois termos do meio, que nesse caso aqui seria 5 e 7, e aí você faz a média aritmética entre eles dois. Aí a média aritmética de dois termos, você soma os dois e divide por 2. Deixa eu colocar um mapa mental para vocês aqui. Se o número de elementos do conjunto é ímpar, a mediana é o termo que está exatamente no meio. Então eu só vou ter um termo exatamente no meio se a quantidade de elementos forem ímpares. Aqui dá até um exemplozinho aqui, ó. Eu tenho 5 elementos, o termo do meio é o 3. Se o número de elementos do conjunto é par, então a mediana é a média entre os termos centrais. Então, se for par, eu vou pegar os termos centrais e fazer a média aritmética. Então, tá aqui um mapeamento mental sobre medidas de tendências centrais. A gente tem mediana, moda, média ponderada e média aritmética. A questão já disse que eu tenho 20 termos, aqui é o primeiro. Lembrando que para calcular a mediana, eu tenho que colocar em ordem crescente ou decrescente. 5, 6, 7, 8, 9. O 10 e o 10 são os termos centrais. Aqui é o termo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E aí, nesse caso, eu vou fazer a média aritmética dos dois termos centrais, que vai ser 10 mais 10 dividido por 2. Isso aqui vai ser 20 dividido por 2, que é igual a 10. Vamos calcular a moda. A moda é o que está na moda, é o termo que aparece mais. O termo que aparece mais coincidiu também que é o 10. O 10 aparece 3 vezes. Então, a moda aqui é 10. Então, resposta letra B. E se a questão pedisse para calcular a média aritmética? Então, você ia somar os 20 termos e ia dividir por 20. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!